A teologia frequentemente descreve o anticristo não como um monstro grotesco e evidente, mas como o mestre da dissimulação. Uma figura que se apresenta vestido de luz, prometendo salvação, progresso e civilização, enquanto, na realidade, carrega consigo a própria perdição em suas mãos. Se a modernidade produziu alguém que se encaixasse milimetricamente nessa descrição, esse alguém usava uma coroa europeia e governava a partir de um palácio em Bruxelas. Para o mundo do final do século XIX, o rei Leopoldo II da Bélgica era a personificação da benevolência cristã, um monarca culto que investia sua fortuna pessoal em uma missão que era supostamente nobre: abrir as fronteiras da África Central para a ciência, acabar com o tráfico escravista árabe e levar luz e progresso aos povos do Congo. Ele convenceu presidentes, primeiros ministros e a Igreja Católica que o seu único desejo era a filantropia. Em 1885, as maiores potências do mundo assinaram um documento entregando a ele o controle total de um território 76 vezes maior do que o seu próprio país. Nascia ali, ironicamente, o batizado Estado Livre do Congo. Mas, por trás dessa retórica humanitária e dos discursos piedosos, operava uma mente de cinismo sem precedentes. O Congo não era uma colônia estatal e muito menos uma missão civilizatória. Ele era uma propriedade privada, uma empresa, um comércio, uma holding de um único homem, criado para sugar até a última gota de riqueza de uma terra, custasse o número de vidas que custasse. O que se seguiu nas 2 décadas seguintes não foi apenas um processo de colonização tradicional, não. Foi uma descida organizada ao inferno. Leopoldo II inaugurou uma engenharia de terror tão refinada e lucrativa que reescreveu os limites da crueldade humana, servindo como o prólogo silencioso de todas as grandes catástrofes do século XX. Essa é a história de um homem que transformou o país inteiro em um matadouro particular: o Anticristo do Congo. Para compreender Leopoldo II, é preciso esquecer o estereótipo de um ditador militar enfurecido. Leopoldo operava como um burocrata de alto escalão, um investidor frio que enxergava o sofrimento humano através de relatórios de lucros e perdas. Sua obsessão começou muito antes de 1885. Na década de 1870, frustrado pelo tamanho diminuto da Bélgica, ele já procurava regiões no globo que pudesse comprar ou submeter. Ele tentou adquirir terras nas Filipinas, em Taiwan, na América do Sul e percebeu que o coração da África era um lugar muito mais fácil, onde a diplomacia europeia e a burocracia das monarquias não estavam tão envolvidos. Ao receber o Congo como a sua propriedade corporativa em 1885, a primeira providência do rei foi isolar o território do restante do mundo. Ele proibiu a entrada de comerciantes estrangeiros e taxou qualquer um que tentasse inspecionar a região. O Congo havia se tornado um grande buraco negro geográfico. Para garantir que suas ordens fossem cumpridas em milhares de quilômetros de distância, Leopoldo criou a Force Publique, ou a Força Pública. Tratava-se ali de um exército de mercenários privado, composto por oficiais brancos europeus, muitos deles criminosos ou desertores com perfis sádicos, que comandavam soldados nativos, frequentemente recrutados a forças ou sequestrados enquanto crianças, doutrinados para odiar o seu próprio povo. Nascia ali um sistema de exploração baseado no monopólio absoluto. No início, o foco era o comércio de marfim, mas a verdadeira engrenagem do anticristo começou a girar com força total na virada da década de 1890, quando o inventor britânico chamado John Boyd Dunlop patenteou o pneu inflável. O mundo entrou então na era dos automóveis e bicicletas e a demanda global por borracha disparou. O Congo possuía, por incrível que pareça, uma das maiores reservas de videiras de borracha silvestre do planeta. Leopoldo II não sabia, mas em algum momento percebeu que estava sentado em uma mina de ouro líquida. Tudo o que ele precisava era de mão de obra escrava para extrair.
e ele tinha aproximadamente 20 milhões de pessoas à sua inteira disposição. Com a explosão da demanda mundial por borracha, o território do Congo foi dividido em concessões comerciais. O método de Leopoldo II para extrair o produto não envolvia salários ou incentivos, envolvia a gestão pelo terror absoluto. O funcionamento do sistema era de uma simplicidade, uma façanha, simplesmente cruel. Era simples, porém extremamente bem feita. Os agentes da Force Publique invadiam uma aldeia e sequestravam as mulheres, as crianças e os anciãos. Eles eram mantidos então como reféns em condições degradantes e humilhantes. Para então que eles fossem libertados, os homens sadios da tribo eram forçados a entrar na floresta densa e colher borracha silvestre. O trabalho era escrutinante. Para coletar a seiva de videira, os homens precisavam espalhar o látex líquido sobre o seu próprio corpo. Enquanto o produto secava, eles tinham que arrancá-lo diretamente da pele, trazendo consigo os pelos e a sua própria carne. Cada aldeia tinha uma cota diária rigorosa para cumprir. Se a quantidade de borracha ficasse abaixo do estipulado por Leopoldo, as punições eram aplicadas com uma precisão matemática. Prisioneiros eram executados, mulheres eram forçadas a atos absolutamente depreciativos e demoníacos, e os trabalhadores eram submetidos ao chicote, um açoite feito de couro bruto de hipopótamo que rasgava a pele e músculo, deixando marcas permanentes ou levando até a morte por infecção. No entanto, a assinatura mais macabra do regime de Leopoldo II foi a política de mutilação. Para evitar que soldados da Force Publique desperdiçassem a munição preciosa caçando ou planejando motins, os oficiais europeus exigiam uma prova de eficácia para cada cartucho gasto. Cada bala utilizada deveria ser justificada com uma mão direita humana decepada. O sistema rapidamente gerou uma burocracia macabra. Se um soldado errava um tiro ou usava uma bala de forma não autorizada, ele precisava então encontrar uma mão para decepar. E isso levou o mercado negro de partes corporais. Soldados invadiam vilas inteiras apenas para amputar mãos e pés de crianças, homens e mulheres. O sofrimento no Congo não era um efeito colateral descontrolado da colonização. Era o modelo de negócios planejado e chancelado diretamente de Bruxelas. O látex que calçava os automóveis e bicicleta das capitais globais modernas da Europa e dos Estados Unidos vinha literalmente encharcado de sangue de uma população totalmente escravizada. Quando a cortina de silêncio do Congo finalmente começou a cair, o mundo ocidental não pôde ignorar a escala que havia acontecido. Mas as mentes técnicas costumam se chocar mais com a contabilidade do que com a dor. Os números gerados pelo império privado de Leopoldo II são, até hoje, difíceis de digerir. Historiadores e demógrafos contemporâneos estimam que o terror da borracha tenha custado a vida de aproximadamente 15 milhões de congoleses. Em pouco mais de 2 décadas, o anticristo conseguiu a façanha de reduzir a menos da metade a população inteira do Congo. Não se tratou de uma guerra entre exércitos, de batalhas sangrentas e nada do tipo, não. Foi o extermínio sistemático de civis indefesos em nome de uma eficiência operacional. O que torna a figura de Leopoldo ainda mais deplorável foi a sua tentativa deliberada de apagar os seus rastros. Em 1908, pressionado pela opinião pública internacional, ele foi forçado a transferir o controle territorial para o Estado da Bélgica. Porém, antes dele entregar as chaves do seu inferno particular, ele ordenou que os materiais do palácio, as contabilidades e os registros do Estado Livre do Congo fossem totalmente queimados, declarando explicitamente a seus assessores: eu darei a eles o meu Congo, mas eles não têm direito de saber aquilo que eu fiz. A importância histórica de Leopoldo II, no entanto, vai além do seu próprio genocídio. O que ele criou na bacia do Rio do Congo foi um grande laboratório de desumanização moderna. Ele provou que, se você retirar completamente a identidade de um povo e tratá-lo como subhumano,
submetendo a práticas absurdas, logística militar e aniquilação, a eficiência de morte é quase limitada. Essa normalização da barbárie e a impunidade com o rei, que viveu até os seus últimos dias e morreu de velhice, bilionário e ainda com o título de rei construtor, pavimentaram o caminho para o século XX, onde personas como Adolf e arquitetos do nazi não inventaram a desumanização industrial do nada. Eles apenas trouxeram para o solo europeu as técnicas de confinamento e separação familiar, trabalho forçado e logístico que Leopoldo II havia realizado na África décadas antes. Leopoldo foi o pioneiro de uma era onde a vida humana passou a ter menos valor do que a matéria-prima que ela extraía. Apontar para Leopoldo II e chamá-lo de anticristo é um ato de justiça histórica, mas isolar o indivíduo é um erro muito confortável. O monarca belga não era um demônio místico, ele era a criatura perfeita de um sistema. O horror que devastou o Congo não nasceu de um surto de loucura, nem de um fanatismo religioso. Ele foi movido por uma força muito mais mundana, calculista e persistente, a busca implacável pelo lucro, a transformação da vida humana em mercadoria. Leopoldo II foi o ápice de uma engrenagem que colocou o capital acima de qualquer vestígio de dignidade. Na lógica do império privado do rei, cada braço decepado ou cada vila queimada, cada criança que morria de fome era apenas variáveis aceitáveis dentro de uma planilha de custo para garantir que toneladas de borracha chegassem aos portos europeus no prazo. O sangue dos congoleses foi o lubrificante que fez girar as engrenagens modernas do capitalismo ocidental. Gritar contra Leopoldo hoje, mais de um século depois, é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é encarar o espelho e perceber que o mecanismo que ele criou nunca deixou de operar. Muitas das dinâmicas econômicas globais que aceitamos com naturalidade continuam exigindo o sacrifício de periferias invisíveis. Ainda hoje, o mesmo solo do Congo, por exemplo, é explorado de forma predatória para extrair o cobalto e o coltan que alimentam as tecnologias mais avançadas do mundo, frequentemente sob o olhar complacente de corporações bilionárias e silêncios de mercados capitais. O anticristo de Bruxelas nos deixou uma herança maldita, a lição de que o sofrimento humano pode perfeitamente ser esquecido e que o retorno financeiro, caso seja autossuficiente, vale esse sofrimento. Julgar o passado só faz sentido se tivermos coragem de confrontar o presente. Enquanto o lucro continuar valendo mais do que a vida, as estátuas de Leopoldo II até podem cair, mas o seu legado continuará governando o mundo. Bom, meu nome é Léo. Você está nos Estudos Históricos e Filosóficos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curte coisas desse tipo, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, seu comentário. Para que você não perca nenhum vídeo, ative o sininho aqui de notificações do YouTube. É isso aí, até a próxima e tchau, tchau.